Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós na TV Caminho Livre para mais um estudo bíblico. Nos últimos vídeos nós temos falado um pouco sobre Daniel capítulo 8, temos procurado nos deter certos detalhes contidos ali em Daniel capítulo 8. São detalhes, são especificações proféticas que apontam para as ações do chifre pequeno contra o exército, parte do povo de Deus e o próprio santuário de Deus. Então a pergunta que nós devemos fazer com relação a Daniel 8 é: quem profanou o santuário em Daniel 8? E nós não temos outra resposta a não ser o chifre pequeno. O chifre pequeno é o responsável pelas profanações do santuário ali em Daniel 8. Não há como tergiversar, não há como distorcer o sentido da palavra de Deus, certo? Em Daniel 8, quem profana o santuário é o chifre pequeno. E o chifre pequeno é um poder ímpio ou o chifre pequeno é uma representação do povo de Deus? Fica claro também em Daniel 8 que o chifre pequeno é um poder ímpio, inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, que quer extirpar da face da terra o nome de Deus, o nome do Deus de Israel, a religião do povo hebreu, e extirpar da própria terra, quem sabe, o próprio povo de Israel. É um poder ímpio, que profana o santuário, ali em Daniel capítulo 8. Muito bem, vamos analisar agora alguns trechos de Daniel capítulo 7, porque em Daniel capítulo 7 é descrito a cena de um juízo. Um juízo é mostrado ali. A pergunta que nós devemos fazer, e que é determinante para que nós entendamos o que está contido ali em Daniel 7 é: quem será julgado nesse juízo descrito em Daniel 7? Esse juízo é descrito de três modos, três formas. Há três descrições deste mesmo juízo, tá? Nós vamos ver isso agora. Mas quem será julgado neste juízo de Daniel capítulo 7? Antes de respondermos essa pergunta, vamos ler um trecho do Grande Conflito, página 480, Ellen White falando sobre a questão do juízo investigativo, tendo como base a cerimônia do dia da expiação, escrita lá em Levítico 16, ela diz o seguinte, página 480, no cerimonial típico, ou seja, o dia da expiação, né? Somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. Então fiquemos com estas duas observações aqui. Primeiro, os únicos casos que eram considerados no dia típico lá da cerimônia do dia da expiação eram os do povo professo de Deus. Ela diz aqui, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. Este é o entendimento da Igreja Adventista a respeito de juízo investigativo. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer que, durante o juízo investigativo, segundo a teologia adventista, que começou em 22 de outubro de 1844, quais são os únicos casos a serem considerados nesse juízo investigativo? Os do povo professo de Deus, certo? Ou seja, quem é julgado no juízo investigativo, que começou em 22 de outubro de 1844, segundo a teologia adventista, o povo professo de Deus. E ninguém mais. Ninguém mais. Ela diz no Grande Conflito, como nós lemos, que o juízo dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. É isso que vai entender, é isso que pensa, é isso que afirma a teologia adventista. Eu, inclusive, concordo com essa afirmação, de que o julgamento dos ímpios ele ocorre numa ocasião diferente do julgamento dos santos, né? Do povo de Deus, certo? Concordo com essa afirmação. Mas vamos ler então alguns trechos
de Daniel capítulo 7, abra sua Bíblia aí, para que nós possamos entender a partir então do capítulo 7, da descrição deste juízo aqui em capítulo 7 de Daniel, para ver se é isso mesmo que acontece aqui. Para saber se Daniel capítulo 7, como afirma a teologia adventista, está tratando do juízo investigativo pré-advento. Certo? Vamos lá? Então vamos abrir primeiro, só para contextualizar, leiam comigo o versículo 7 e o versículo 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Daniel então está vendo aqui, escrevendo o quarto animal. Ele vê 4 animais. Ele vê um leão, símbolo de Babilônia. Ele vê um urso, símbolo da Média e da Pérsia. Ele vê um leopardo, símbolo da Grécia. E vê um quarto animal diferente de todos os outros. Um animal que na verdade não existe, né? Do ponto de vista biológico ele não existe, é apenas uma representação pictórica. Este quarto animal, ele o descreve da seguinte forma: terrível, espantoso, muito forte, grandes dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Esse quarto animal tinha 10 chifres sobre a cabeça. E olha o que Daniel vê e descreve aqui no verso 8. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Então, quando ele contemplava os 10 chifres sobre a cabeça do quarto animal, ele vê que ali entre os 10 surge um chifre pequeno. Chifre pequeno surge. E ele vê o seguinte, olha, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Então ele vê que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Muito provavelmente, de acordo com esta descrição aqui, profética, de Daniel, nós podemos entender que este chifre pequeno era a figura típica de um homem, de um ser humano. E este ser humano, como nós veremos aqui, possuiria muito poder. Ele seria um ser humano com muita autoridade, com muito poder. Porque se não, vejamos, olha aqui. Verso 9 em diante. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Foram postos tronos. Não havia tronos naquele lugar antes. Estes tronos são postos ali, naquele exato instante. São posicionados ali. E o ancião de dias se assenta. Esse ancião de dias é o próprio Deus, uma representação do próprio Deus. E Deus então se assenta no seu trono, que segundo Daniel aqui, ó, eram chamas de fogo. E as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Então, Daniel vê tronos sendo postos, vê o trono de Deus, que era flamejante, um trono de fogo. Deus se assentando, Deus Pai, o ancião de dias se assentando nesse trono. Ele vê aqui o seguinte, olha, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Então a gente contempla, a gente pode imaginar então, milhares e milhões de milhões de seres. E aí, no caso, podem ser seres angélicos, seres humanos, ali, diante do trono. Ele vê mais. Foi instalada a sessão do tribunal. Olha só que interessante. Um tribunal é assentado, é aberto. Ele vê mais. Foram abertos os livros. Então, Daniel vê uma cena de juízo aqui. Um tribunal. Uma sessão de tribunal sendo instalada e livros sendo abertos. É isso que Daniel está vendo aqui. No verso 11, logo após ele afirmar que livros foram abertos, ele vê o seguinte, olha, continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Então Daniel vê aqui que o quarto animal
juntamente com seu chifre, foi morto este animal, seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Logo após esta sessão do tribunal ser instalada, o ancião de dias, a figura do próprio Deus, assentado sobre o seu trono, os livros serem abertos. Isso pressupõe o quê? Pressupõe claramente uma cena de juízo. Um tribunal está sendo instalado, a sessão do tribunal está sendo instalada, os livros são abertos. Deus é o presidente deste juízo, é Ele que dirige este juízo. Ele é o juiz neste juízo aqui, Ele é o juiz, Ele é o grande juiz, está assentado sobre o seu trono. E os livros são abertos para quê? Para serem investigados. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a teologia adventista vai dizer que esta primeira descrição desta cena de juízo aqui, descrita em Daniel 7, é uma descrição do juízo investigativo pré-advento, que deve ocorrer antes do Senhor Jesus voltar pela segunda vez. Então, a teologia adventista afirma que esta descrição deste juízo é uma correspondência do juízo investigativo. É uma descrição do juízo investigativo que ora se realiza lá no céu, onde Jesus, veja bem, onde Jesus, o Senhor Jesus, está aceitando nomes e rejeitando nomes. Aceitando nomes e rejeitando nomes. Muito bem. Inclusive, eles dizem que esta cena de juízo investigativo aqui é pré-advento, lendo o que consta aqui a partir do verso 13. Os versos 13 e 14. Ele diz aqui, Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A teologia adventista diz o seguinte, está vendo? O profeta Daniel vê Jesus vindo com as nuvens do céu e se dirigindo não para a terra, como imaginava o movimento adventista milerita, que se decepcionou em 22 de outubro de 1844. Não, Jesus não estava voltando à terra para purificá-la. Jesus estava, veja só, como é criativa a teologia adventista. Jesus estava, no dia 22 de outubro de 1844, deixando o compartimento santo, do santuário celestial, e adentrando ao compartimento santíssimo para fazer o quê? Para começar ali a purificação do santuário, através de um juízo investigativo, onde ele iria aceitar nomes, rejeitar nomes, aceitar nomes, rejeitar nomes. Eu pergunto, se no juízo investigativo, como nós lemos aqui no Grande Conflito, os únicos casos que são considerados são os casos do povo professo de Deus, e os únicos que participavam desta cerimônia, portanto, eram aqueles que tinham vindo com confissão de pecados, tendo como referência o dia da expiação. E ao afirmar aqui em seguida que o julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior, como entender que aqui no juízo descrito, nessa primeira descrição de juízo em Daniel 7, quem está sendo julgado? É o povo de Deus? Ou é um poder inimigo de Deus e do próprio povo de Deus? É óbvio, claro está, que quem está sendo julgado aqui nesta primeira descrição de juízo de Daniel 7 é o quarto animal com seu chifre pequeno. Ele é julgado e é imediatamente sentenciado à morte. A execução é proferida, ou seja, é dada a ordem para que a execução da sentença seja efetivada imediatamente. Nós vemos isso aqui. Nós vemos o quarto animal com seu chifre pequeno sendo julgado. E o quarto animal, como nós veremos em seguida, é um poder ímpio, inimigo de Deus e do seu povo. Não é o povo de Deus que está sendo julgado aqui. Outra coisa, quem está presidindo este juízo aqui não é Cristo. Quem está presidindo este juízo aqui, inclusive só para condenar, é o ancião de dias, uma representação de Deus. Outra coisa, livros são abertos não para serem investigados. Livros são abertos porque nestes livros que estão abertos estão relatadas as ações destes ímpios que serão condenados, representados aqui pelo quarto animal, pelo seu chifre pequeno.
Então estes livros estão sendo abertos não para serem objetos de uma investigação. Estes livros estão sendo abertos como evidências, como provas para a condenação de todos os ímpios. Ou seja, estes livros têm que ser lidos. Eles são objetos de leitura e não de investigação, que implica em coisas diferentes de uma simples leitura. Correto? Outra coisa, outro detalhe. O Filho do Homem, que é uma representação de Cristo, ele aparece em cena aqui depois que o quarto animal com seu chifre é julgado e condenado à morte. Ele aparece depois. Ele não aparece antes na cena desse juízo. Não aparece antes, ele só aparece depois. E claramente, como eu disse, não é ele que está presidindo essa sessão do tribunal. Então nós temos muitas discrepâncias em relação ao entendimento adventista sobre este juízo aqui em Daniel 7. Continuemos. Vamos analisar um outro trecho da mesma cena. Versos 19 e 20 por enquanto. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Você está vendo que ele está, evidentemente, recebendo a descrição da mesma cena, né? Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos do Altíssimo, em que os santos possuíram o reino. Então nós temos aqui mais uma descrição desta mesma cena de juízo. E quem é que está sendo condenado aqui? Embora esta descrição seja um pouco mais sintética, menos detalhada a respeito do tribunal, a respeito do juízo, ela deixa claro uma coisa aqui, que o quarto animal, juntamente com seu chifre pequeno, é que promovem o quê? Guerra contra os santos e os vence por um período de tempo. É óbvio que isto aqui ocorre antes da volta de Jesus. É óbvio que isto ocorre antes da volta de Jesus. O quarto animal, juntamente com seu chifre pequeno, promovem ações contra Deus e contra o povo de Deus. É óbvio que é antes da volta de Jesus. Mas o juízo deste quarto animal com seu chifre pequeno, que é a representação de um poder ímpio ou de poderes ímpios, ocorre quando? É no juízo investigativo? Não. A própria igreja vai dizer, não, no juízo investigativo, os únicos casos a serem considerados é o do povo profeta de Deus. Julgamento dos ímpios ocorre numa ocasião posterior. É óbvio que estes poderes ímpios aqui, o quarto animal com seu chifre pequeno, são poderes ímpios, é óbvio que eles só serão julgados depois do milênio. Com isso, vai concordar na teologia adventista. A própria teologia adventista concorda com isso. Este poder ímpio aqui, quarto animal, chifre pequeno, só serão julgados depois do milênio. Então, o verso 22, este verso 22 do capítulo 7, até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Isso aqui é uma referência ao julgamento pós-milênio, ao julgamento final, ao juízo final. Inclusive existe lá uma descrição do juízo final em Apocalipse 20, desta mesma cena aqui, em Daniel 7. Então, o que está contido aqui no versículo 22, de forma muito sintética, é o que? É o juízo destes poderes ímpios que perpetraram males contra Deus e contra o seu povo na história deste planeta, quando este planeta ainda desenvolvia a sua história considerada normal, antes da segunda vinda de Cristo. Estes poderes só são julgados como poderes ímpios depois do milênio. É por isso que o ancião de dias, vejam bem, vejam que é o ancião de dias de novo, que toma a frente, que intervém e promove o quê? Um juízo contra estes poderes ímpios. É o ancião de dias, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Como é que ele faz justiça aos santos do Altíssimo? Condenando o quarto animal com chifre pequeno, ou seja, eles são representantes de toda a impiedade.
condenando toda a impiedade. É assim que o ancião de dias faz justiça aos santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo não são aqui julgados. Eles já passaram por um julgamento. Inclusive a própria igreja admite isso, que o julgamento dos santos é o investigativo, é o juízo investigativo que ora se realiza lá no céu. E que vai terminar quando Jesus voltar. Ou pouco antes de Jesus voltar. Então a própria igreja concorda com essa interpretação. E de novo nós vemos aqui o ancião de dias e não o filho do homem intervindo na história e julgando os ímpios. É o ancião de dias, o próprio Deus. Então nós já vimos discrepâncias com relação ao entendimento adventista. O texto bíblico não segue na mesma direção da interpretação adventista. Ele segue uma direção diferente, concernente ao entendimento da igreja relativa a juízo investigativo. Vamos continuar? Vamos analisar o terceiro trecho desta mesma cena de juízo em Daniel 7. Leiamos do verso 23 em diante. Então ele disse, o quarto animal, veja de novo, né? O quarto animal será um quarto reino na terra que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, isso aqui é uma referência ao chifre pequeno, que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Verso 25. Ele falará contra o Altíssimo. Olha só o que o chifre pequeno faria. Isso aqui é uma descrição, prova de que este chifre pequeno, que estava na cabeça do quarto animal, eram poderes associados, né? Um agia de conformidade com o outro, um agia de conluio com o outro. O chifre pequeno só podia estar na cabeça do quarto animal. O chifre pequeno não tinha vida própria fora da cabeça do animal. Chifre é propriedade da cabeça do quarto animal. Então, um chifre pequeno age de conluio com o quarto animal. O quarto animal age de conluio com o chifre pequeno, certo? Então veja. Verso 25, olha só o que esse chifre pequeno, juntamente evidentemente com o quarto animal, fariam. Falaria contra o Altíssimo, oprimiria os santos do Altíssimo, tentariam mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Vocês percebem que este quarto animal com seu chifre é um poder ímpio, inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Se este poder é um poder ímpio, inimigo de Deus, inimigo do seu povo, este poder, ou estes ímpios, no caso, representados aqui por estes poderes, não podem ser julgados durante o juízo investigativo, porque a própria Igreja Adventista diz, no Grande Conflito, página 480, que os únicos casos a serem considerados, é o do povo professo de Deus. Os ímpios são julgados numa ocasião posterior, ou seja, depois do milênio. Entenderam? Estão entendendo como a Igreja Adventista erra aqui? Porque ela diz que essa cena de juízo descrita em Daniel 7 é a cena do juízo investigativo, um juízo pré-advento. Mas ela mesma afirma que nesse juízo investigativo pré-advento só são julgados os casos do povo professo de Deus. Os ímpios, afirma a própria Igreja Adventista, só serão julgados depois do milênio. Mas vocês estão vendo a incoerência aqui? Este juízo é um juízo que julga as ações do quarto animal e do chifre pequeno. Portanto, segundo o próprio entendimento da Igreja Adventista, este juízo aqui não se trata, as cenas deste juízo descritas aqui, de 3 modos, não se trata de um juízo investigativo, mas de um juízo pós-milênio, onde os ímpios são julgados e condenados, todos eles. Percebam, aqui no verso 26, mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Percebam outro detalhe. Este juízo, descrito de 3 modos aqui no capítulo 7 de Daniel, é o juízo final. É o juízo que põe fim à história de pecado e pecadores sobre a face da terra. É o juízo final. Não há, veja bem, não há mais ações de poderes ímpios depois que este juízo final se encerra. Este é o juízo final. Ele indica o fim da história de pecado e pecadores sobre a face da terra. Este juízo será realizado aqui mesmo na terra,
quando a nova Jerusalém descer, com o ancião de dias, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com todos os salvos dentro dela. Ela desce, se instala no Monte das Oliveiras aqui. E esse tribunal aqui no verso 26, mas depois será instalada a seção do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Essa seção desse tribunal é instalada pós-milênio, quando a cidade já desceu. Deus vai ressuscitar todos os ímpios para receber a condenação. Este, inclusive, é um entendimento adventista. O que eu estou propondo aqui agora é um entendimento adventista. Deus ressuscita todos os ímpios para receberem o quê? A condenação. Deus instaura um tribunal. Que tribunal? Esse descrito aqui. Capítulo 7. Deus instaura esse tribunal. Os livros são abertos. Por que eles são abertos? Para serem investigados? Não, para serem lidos, não investigados. Os livros contêm as provas que vão redundar, que vão culminar na condenação de todos os ímpios. Então, este tribunal sobre o qual o capítulo 7 de Daniel fala, julga quem? O povo de Deus? Não, julga o quarto animal com seu chifre pequeno. É a representação de toda a impiedade de todos os tempos. De todos os tempos. E este juízo descrito então, portanto, aqui em Daniel 7, não é um juízo investigativo pré-advento, é o juízo final. É o que põe fim à história de pecado e pecadores sobre a face da terra. Certo? Verso 27 diz: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Em cumprimento, inclusive, a visão do próprio Daniel e a descrição do próprio Daniel, que Daniel deu a Nabucodonosor com relação ao sonho daquela estátua. Ele viu que uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, atingindo os pés da estátua, em parte de ferro, em parte de barro, e essa pedra se transformou num grande monte. Então, quer dizer, Jesus volta à terra. A própria volta de Jesus constitui um juízo. Um juízo para quem? Para todos os ímpios. Porque eles são mortos, são fulminados com o esplendor da sua vinda. Os santos mortos são ressuscitados, já glorificados, juntamente com os santos vivos, que são transformados no abrir e piscar de olhos, são levados para o céu e vão passar 1000 anos com Cristo no céu, com Deus Pai no céu, com Deus Espírito Santo no céu. Este é o entendimento. Só depois do milênio é que as cenas desse tribunal descrito aqui no Daniel 7 é que elas têm efetividade, digamos assim. Esse tribunal só é instalado depois do milênio para julgar as ações ímpias deste poder ímpio, quarto animal, chifre pequeno. As ações que estes poderes desenvolveram contra Deus, contra a sua lei, contra os tempos pré-determinados por Deus, contra o seu povo. Então veja, gente, eu não quero entrar em detalhes aqui para identificar este chifre pequeno agora, não é este o foco do estudo. O foco do estudo é mostrar para vocês o seguinte: as cenas de juízo descritas em Daniel 7, nós vimos, acabamos de ver aqui, são cenas do juízo final e não de um juízo investigativo. Não de um juízo investigativo. Um dos argumentos que a Igreja Teologia Adventista julga ser muito forte para dizer que o juízo aqui, a cena de juízo aqui é pré-advento, é a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu e se dirigindo ao ancião de dias, né? Mas nós mostramos aqui que este Filho do Homem, ele é mencionado apenas uma vez aqui, em todas essas 3 descrições do juízo. Ele é mencionado apenas uma vez e ele só entra em cena depois que os ímpios são condenados e executados. Por quê? Porque se você abrir Apocalipse 19, você vai ver que quem é que batalha juntamente com Satanás, os seus anjos e toda essa reunião de ímpios que não aceitarão o veredito condenatório de Deus? Quem é que batalha contra essa legião de Satanás, os seus anjos e todos os ímpios de todas as eras, depois do milênio? Quem é que batalha contra eles?
próprio Cristo e o seu exército. É por isso que Daniel vê aqui a cena do Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, se dirigindo até o Ancião de Dias. Não para julgar, porque o juízo já foi realizado pelo próprio Ancião de Dias. Isso está claro aqui, está muito claro. E não adianta vir sapatear, vir com ironias, vir com cinismo, não adianta. A palavra de Deus é clara. Então nós vimos hoje mais um aspecto que depõe contra o entendimento adventista a respeito de juízo investigativo, aqui em Daniel 7. No próximo vídeo, nós vamos para Levítico 16, analisar a questão do dia da expiação. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa libertar você do erro de uma vez por todas, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.